Continuando então nossa escola, vamos agora fazer a leitura do versículo de número 23. Desse 23 aqui até o 26, Jesus vai fazer uma contrafação entre amigo e inimigo. Como um amigo pode se tornar inimigo? Como lidar com essa situação? Então Jesus começa dizendo assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Jesus então está chamando a atenção que pode haver momentos em que a pessoa pode ter alguma coisa contra nós. Eu vou lá levar minha oferta ao altar. Tenho que resolver a minha situação com Deus. Pode ser tanto oferta voluntária das festas, como pode ser também em meu favor, ou como um pecador. Eu tenho que me resolver com Deus. Era assim que as coisas eram resolvidas antigamente. A pessoa pecou e ele tinha lá as regras, dizia, ó, o seu pecado assim, assim, você vai pegar um cordeiro, se você for um pouquinho, a sua situação financeira não for boa, você vai levar uma pombinha, se a situação está mais fraca ainda, você vai levar um prato de alimento com azeite e sal e vai lá e vai oferecer. Existiam regras estabelecidas para isso. Então ele vai tratar do assunto e vai dizer, bom, você vai trazer diante do altar a sua oferta. Mas aí, ele vai chamar atenção, ó. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Você vê que, olha, a oferta, a oração, o louvor, a adoração, todas essas coisas são muito boas e agradáveis para Deus. Mas a primeira coisa que eu e você temos que fazer para que tenhamos plena liberdade dessa adoração, desse louvor, naquele tempo era oferta de mandares, sacrifícios e tudo mais. Hoje nós é adoração, é louvor, né? É uma apresentação diante de Deus, se apresentar, derramar diante de Deus. E para isso a gente tem que ir lá se acertar com o irmão. Olha, eu tomei uma atitude, falei uma palavra que desagradou meu irmão. E ele está chateado comigo, está triste comigo, né? Está atravessado comigo. E então é importante que eu vá lá e peça perdão a ele, me reconcilie com ele. Porque a gente está andando junto ainda. É isso que ele vai ter, ó, chama atenção no 25, olha aqui, ó. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está a caminho com ele. O teu irmão deixa de ser teu irmão para se tornar um adversário, porque agora tem uma demanda, tem uma pendência. Às vezes de palavra, de negócio, de divisão, de divisa, inúmeros motivos que podem levar as pessoas a ter esse tipo de problema, e de situação, e de circunstâncias. E aí então ele vai lá e concilia-te com ele depressa, enquanto estás a caminho com ele. Para quê? Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, que é o oficial, e te encerre na prisão. Diz mais, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil, a última moedinha de que você está devendo. É muito sério essa questão. As pessoas estão desenvolvendo discussões as mais diversas, e nesses últimos tempos, principalmente aqui no nosso país, tem familiar que não está conversando com o outro por causa de opção política. Falando disso, eu vou votar na esquerda, outro dia eu vou votar na direita, os dois param de conversar. Brigam, discutem e se tornaram inimigos. E como é que fica agora a oração desses crentes? Como é que fica agora a minha oferta e a tua oferta diante do altar de Deus? Que sejam os dízimos ou ofertas mesmo, fisicamente estou falando, que vai lá apresentar, que a gente não vai oferecer sacrifícios de animais, nem nada disso, mas você vai lá com dízimo, com oferta, com oração, com jejum, com louvor, terça de oração, culto divino, escola sagrada. Como é que fica isso aí? Jesus diz assim, enquanto você não resolver com o outro, não tem isso não. Você vai ter que deixar lá no altar, lá pertinho do altar lá, e se resolve primeiro. Porque, na verdade, irmãos, a lei de Deus, aqueles 4 primeiros mandamentos,
se referem ao relacionamento do homem com Deus. Não usar o nome de Deus em vão, não fazer imagem de escultura, entendeu? Não ter outros deuses diante dele e guardar o sábado, ponto. A partir do honra ao teu pai e tua mãe, que são os mais íntimos, os mais ligados a nós, porque nós somos gerados pelos nossos pais. Nós só existimos por causa dos nossos pais, o pai e a mãe. Então honra ao teu pai e tua mãe porque te deram a vida ali, eles que te geraram. Então começa por eles. E a partir daí é pelo irmão e pelo relacionamento com o outro. Os outros 6 mandamentos é tudo em relação com o outro, que vai chamar de próximo. Então ele agora chama atenção, você vai ter que se acertar com o teu irmão. Você tem que lembrar disso, porque senão esse teu irmão vai se tornar o teu adversário. E nessa situação, a minha condição, a sua situação ficará muito difícil. Tá certo? Então em 1 Timóteo capítulo 2 diz assim, vamos lá. 1 Timóteo 2, versículo de número 8, Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, e ele vai dizer que espécie de homens e pessoas ele está esperando que estejam na igreja, no relacionamento de igreja. Diz assim, verso 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Quer dizer, é o nosso sacrifício, nosso louvor, a nossa adoração, dentro do altar de Deus, que é o trono de Deus, levantando mãos santas. Não porque somos os santarrões, porque somos homens e mulheres que procuramos uma santidade em Cristo Jesus, na palavra de Deus e no nosso dia a dia. E então termina dizendo, sem ira e nem contenda. É nesse sentido que Jesus então está tendo aqui essa tratativa. É dessa forma que ele está tratando aqui. Provérbios capítulo 25, versículo de número 8, diz assim, vamos ver aqui. Provérbios 25, 8. Não te apresses a litigar, entrar em litígio, brigar. Não se apresse a entrar em briga alguma, em litígio algum com o outro, para que depois, ao fim, não saberes o que há de fazer. A situação toma um volume, um jeito, daqui a pouco você não sabe mais nem o que você vai fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Aqui ele ainda chama de próximo. Em Provérbios, ele chama de próximo ainda. Jesus já chama de inimigo. Essas são questões simples do dia a dia, que tomam um corpo, tomam um volume e fazer perder até mesmo a salvação. Um assunto semelhante a esse, Jesus trata aqui no Mateus mesmo, capítulo 18. É uma parábola de um credor incompassivo. Aqui no verso 23 até o 34, mas ele começa mesmo no 21, porque Pedro se aproxima de Jesus e diz assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Quantas vezes eu devo perdoar? Ele 7 vezes? Então Jesus falou, não, olha Pedro, eu não digo 7 vezes não, eu digo 70 vezes 7. Se você está pensando em 7 vezes perdoar teu irmão, eu digo que são 490 vezes. Então, como vai lidar com isso, né? E aí ele começa, então, a contar para os discípulos, diz assim, olha, por isso que lá no reino dos céus, vou comparar um reino em que o rei quis fazer conta com seus servos. E teve um que ele foi cobrado do sujeito, como diz no verso 24, ele devia 10.000 talentos, ele não tinha como que pagar. Então o Senhor falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar você, tua mulher, seus filhos, perdão, tudo que você tem, que paga, vou vender tudo para pagar a sua dívida, né? Uma lei da escravidão, vou vender como escravo, pego o meu dinheiro de volta, boto no meu bolso, está resolvido. Então esse servo, prostrando-se diante do seu senhor, disse assim, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei, me dê mais um prazo, pode botar juro, correção, da forma que o senhor quiser, eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou pagar, seja generoso para comigo. E aí então diz que o Senhor do servo, movido de íntima compaixão, que é a compaixão como a que Deus tem conosco, e Jesus, inúmeras vezes a Bíblia diz, e Cristo, movido de íntima compaixão, ressuscitou o morto, rapazinho morto, filho da viúva, ressuscitou o Lázaro, curou outros. Então diz assim, falou o que para ele? Falou assim,
soltou e perdoou a dívida. Ele não falou assim, eu vou fazer o seguinte, você me deve 10 mil, eu vou dividir para você em 10 anos, você vai pagar 1.000 por ano, sem juros, sem correção, sem nada, você me devolve meu dinheiro e está acabado. Não, sua dívida está totalmente paga, totalmente perdoada, você não me deve mais nada. Esse moço sai dali feliz da vida, animado, como um pecador que tem muito o que ser perdoado de Deus e ficar verdadeiramente arrependido, está de coração leve. Imagina que alegria, que satisfação que não saiu. Mas quando ele chega do lado de fora, diz assim, saindo, porém, verso 28, aquele servo encontrou um do seu conservo que ele devia 100 dinheiro. Ele devia 10 mil talentos, o outro 100 reais. É como se fosse ele deve 10 milhões e o outro 100 reais para ele. O que ele fez? Encontrou com esse conservo, que lhe devia 100 dinheiro, lançou a mão dele, pegou na gola da roupa do aqui, rapaz, me paga o que você me deve, porque tem muito tempo, você me enrola, você desce do ônibus um ponto antes da sua casa, dá a volta pela rua de trás para não passar no meu negócio, para pagar o que você está me devendo, e agora está aí no meio da rua, você vai me pagar agora. E o outro disse... se prostrou o outro, igualzinho ele fez, dizendo, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não, de jeito nenhum. É a lei, é a regra, é a justiça, é a religião. Não, vou encerrá-la na prisão até que você pague toda a dívida preso aí. Então outros conservos viram o que aconteceu, diz o verso 31, foram lá, ficaram muito contristados no coração, avisaram para o rei, declararam ao rei tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor, que é o rei, chamando a sua presença, disse para aquele servo, olha o que ele falou, malvado, seu malvado, perdoei toda aquela sua dívida para comigo, porque você me suplicou não para perdoar, você me suplicou para te dar prazo, para te dar tempo, e eu, além, não te dei prazo nem tempo, perdoei, foi sua dívida todinha. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor entregou ao atormentadores até que pagasse tudo que devia. Aí diz verso 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. É exatamente isso que ele diz aqui de Jesus no verso 26 do capítulo 5 de Mateus. Em verdade, de que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagar até o último ceitil. Nós temos que ter compaixão para com os outros, assim como Deus teve para conosco. A oração de Jesus, quando ensina a orar, ele ensina, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Temos que ser semelhantes a Jesus, semelhantes a Deus que nos perdoa, foi compassivo conosco. Quantos pecados eu cometi, quanto erro, quanta falta. E Deus me amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele cresça não perecesse, mas tivesse a vida eterna e ter os nossos pecados perdoados, eu, você, cada um de nós. Aí agora, na hora de lidar com... Não, ele me deve satisfação, me deve honra, me deve isso, me deve aquilo mais, eu não perdoo. Eu já ouvi gente dizer assim, teve fulano, fez assim, assim, assim comigo. Estou falando que eu vi. E veio me pedir perdão. Foi para a igreja e veio me pedir perdão. Meu irmão, me perdoa. Aí eu disse para ele, meu irmão, não se preocupe, quem perdoa é Deus. Deus é que perdoa. Por que ele falou isso? Por que ela fala isso? Porque ele e ela não querem perdoar. Tá? Quando você ouvir alguém dar uma declaração dessa, é porque eu não quero perdoar. Quem perdoa é o Senhor, o compassivo. Eu sou o credor que pego no pescoço do outro e ele vai ter que pagar até o último ceitil porque ele me deve. E eu e você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quantas vezes e tantas vezes eu deixo de ser o compassivo para me tornar o credor? Quantas vezes você deixa de ser o compassivo, a compassiva, para se tornar o credor, a credora? E só falta pegar na gola dos outros no meio do caminho e espremer. Por causa de um ceitil.
E se nós não tomarmos cuidado, Deus vai cobrar de nós até o último ceitil. E se ele ainda não fizer, como diz em outro lugar, quem tem lhe será dado, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Tenhamos toda a atenção, porque para participarmos da Santa Ceia, nós temos que deliberar perdão para sermos perdoados. E a Páscoa é liberdade, é libertação do cativeiro, né? A libertação da escravidão. O príncipe do Egito, ele representa o príncipe deste mundo e o que no mundo há: prisão, escravidão e morte. E o príncipe da vida, que é Jesus, o Filho de Deus bendito, traz liberdade, vida, vida eterna e perdão e misericórdia. Ele demonstra claramente como Deus é compassivo para comigo e para contigo. Perdoou todas as minhas dívidas, todas as tuas dívidas para com Ele, todas as nossas dívidas do mundo inteiro, de todas as gerações, até o último que há de nascer. E como é que agora eu e você não vamos agir com compassividade para com o outro? Perdoemos-nos uns aos outros, no nome de Jesus. Amém.